Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguma coisa a respeito do projeto Namoricas, tá? Ok? Você já sabe que eu enumerei 7 meninas, né, para o projeto Namoricas. E eu vou falar um pouco a respeito disso, alguma coisa, mas assim no nível de entretenimento, mas promovendo para quem me patrocinar, tá? Guardar as minhas namoricas, tá? Ok? Para que elas estejam comigo, tá? Então eu posso edificar todo esse trabalho com as minhas 7 namoricas, ok? Só que o que eu quero falar aqui também é o seguinte, no primeiro vídeo da série Mulheres que eu procuro, tá? Eu fiz 2 vídeos, né, da série Mulheres que eu procuro. No primeiro vídeo, também no segundo, mas principalmente no primeiro, eu falei a respeito de outras moças, tá, que eu gostaria de atrair para mim, tá? Consegue entender? Outras moças. Significa que essas tais outras moças não são muitas moças, né? Por exemplo, o Historinhas Românticas, tem várias moças ali, né? Então, as que eu gostaria de atrair para mim são algumas, né? Consegue entender? Mas eu me dou por satisfeito, tá? A respeito dessas que eu falei. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou falar aqui de uma dessas meninas que é, no caso, a das outras, né? Para explicar aqui alguma coisa a respeito de mim. Por exemplo, tem uma moça que eu tive que falar o nome dela que eu não queria falar, mas ela faz parte também do Historinhas Românticas, né? Que é uma menina que eu convidava para o grupo e que gostava de mim, né? E, por exemplo, analisando todas as garotas daquele grupo na época que eu fiz parte, essa aí era a garota que eu deveria ter ficado, sim. Se eu tinha que escolher uma garota, era essa daí mesmo, tá? Mas e por que então você não escolheu, Jorge? Porque eu considerava que eu gostava de outra pessoa, consegue entender? E no meu cálculo, matemático masculino, havia outras meninas na frente dela. Então, eu não quis me aproximar dela, ou seja, eu tive muitas oportunidades mesmo de me aproximar dela muitas vezes, era muito fácil para mim. Mas eu nunca fiz isso porque eu sabia que eu gostava de outra pessoa mais do que ela, entendeu? Então eu não me considero como eu coloco lá na historinha romântica, né? Enquanto eu estou falando aqui, tem um cagalhão encostando a furinga no meu olho, tá? Ok? Espionando meu aparelho, encostando o fuscoide no meu olho, tá? Ok? Aí eu coloco lá no Historinhas Românticas, tá? Eu quero que você compre o livro, tá? Compre, tá? Ou seja, pagando e goste muito, ok? Do Historinhas Românticas. Mas como eu falei, tá? Tem algumas historinhas ali que eu tenho que ainda dar uma editada, por quê? Porque eu escrevi de uma maneira que eu não gostaria. Consegue entender? Eu não tive tempo para reeditar isso absolutamente nada. Nenhum desses escritos eu revisei, tá? Ok? Mas sobre o que eu falei sobre ela, eu escrevi, por exemplo, sobre algumas meninas, eu escrevi num tempo em que eu estava mais tranquilo, ou seja, eu estava mais assim, com mais paciência para escrever. Por exemplo, no caso dessa menina que eu vou falar aqui agora, que é a moça que se chama Sara, eu não sei se eu escrevi o nome dela, acho que eu nem coloquei o nome dela lá, que eu não queria que ninguém soubesse a respeito dela, tá? Ok? Mas esses cagalhões que encostam a furinga no olho dos outros estão sempre espionando os outros, tá? E aí, uma das coisas que eu falo a respeito dela e de uma outra menina é que tinha 2 meninas ali que gostavam de mim, que, como eu falei, essa daí, a razão por que eu não me aproximei dela, eu me considero assim desmerecedor delas, consegue entender? Consegue entender por quê? Porque é uma pessoa que a vida inteira esteve com você, né? E que queria ficar com você, e você sabia. Mesmo por uma boa razão, pelo fato de você gostar de uma outra pessoa, você se sente culpado, né? Depois de tanto tempo ainda procurar essa pessoa, né? É injusto para essa pessoa, né? O justo seria que essa pessoa tivesse encontrado alguém que ela gostasse, né? Que eu acredito que eu escrevo isso na história, né? E não vou falar mais nada para guardar segredos, tá? A minha recompensa eterna diante do Todo-Poderoso, tá? Mas é o que eu penso. Agora, imagine que essa moça está solteira, tá? E ela quer fazer parte do projeto Namoricas. Então ela pode vir.
Como tem outras meninas que eu citei, por exemplo, tinha uma garotinha lá que ficou puta da vida que tava gostando de mim, só porque eu não falei com ela no dia especial dela ali. Ela ficou puta, né? Pode vir, ok? Tinha uma outrazinha também lá, tá lá no Historinhas Românticas também. Ficou puta da vida mesmo, que ela percebeu que eu não tava realmente correspondendo, ok? Elas estão convidadas, ok? Tá? Ok? Se você soube de alguém que andou cirandando essas meninas, tá? Ok? Por inveja de mim, se ajude a delatar esse vagabundo, tá? Alguma coisa que encosta o cu no meu olho, se aproxima de uma garota que, por exemplo, na Bíblia, adultério, o indivíduo era apedrejado, né? Um indivíduo conspira contra mim, associado com uma mulher, eu quero matar esse indivíduo, quero acabar com esse filho da puta, ok? Entrou mulher na situação, quero acabar com esse vagabundo. Da mesma forma que um manjador de piroca, ele está sempre arreganhando o furingo com inveja de um homem, eu já penso raciocínio justamente o contrário. Que um cocô desse entra entre uma situação em que tem de um lado está um homem e do outro uma mulher, uma porra dessa entra no meio, tem que matar isso daí, ok? Tá? Ok? Pronto. Então o que eu penso a respeito da tal da menina também, se ela gosta de mim, ela venha também, ok? Mas o lance é o seguinte, deixa só eu continuar aqui, deixa eu só falar pra você que o indivíduo todo cagado aqui colocando música, é isso daí, ó, é isso daí que eu falei, pra fazer isso que eu falei aqui, é com um indivíduo desse que coloca música alta e se mete, ó, de um ponto A é um homem, no ponto B uma mulher, um cagalhão, um indivíduo todo cagado, entra no meio disso daí, eu sou a favor de exterminar isso daí, todo estraçalhado de pedrada que nem tá escrito na Bíblia, ok? Pronto, acho que você já entendeu. Então, sobre essa menina, então eu já coloquei a ideia sobre ela, tá? Mas muito bonitinha, tá? Muito bonitinha. E tinha alguma parte do corpo dela assim, que eu olhava às vezes assim de relance, assim, uma coisa muito amável, assim. Eu penso às vezes assim, eu fico assim com torço as pernas, assim, quando eu lembro. Aqui as lembranças mais sensacionais que eu tenho das meninas lá do grupo jovem, tá? Ok? Presta atenção. Deixa eu só colocar um barulhinho de fundo aqui, que o cocô tem um indivíduo com a furinga pra cima aqui, colocando música alta aqui, espionando esse aparelho. Só um minutinho só. E eu já falei pra você que as músicas que o indivíduo coloca lá no ponto de música alta tem tudo a ver com ele, cara. Cara, é interessante que você sempre coloca músicas assim que tem bastante a ver com você, né, cara? Não, cara, eu tô colocando essa música por causa daquele indivíduo. Não, mas a letra da música tem tudo a ver com você, porque tá falando de uma pessoa assim completamente rejeitado, assim, todo rejeitado pelas mulheres, deve ser você então, né? Só pode ser você então. É isso daí, tá? Ok? Lembre do que eu falei, tá? E promova essas coisas e diga que quem foi que falou fui eu, ok? Preste atenção. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão do meu interesse, tá? Na irmã da Monique Moraes e na prima da Monique Moraes e também na menina a cantora, tá? Como eu já expliquei para você, que a razão por que eu comento a cantora sempre em terceiro lugar ou em último lugar é porque não era da minha vontade, tá? Era ela que gostava de mim, consegue? Então ela está em último lugar, pronto. Se ela deseja ficar comigo, ela sabe que tem outras meninas na frente dela, pronto. Se porém ela pensa que ela tem que ser muito, ou então que eu tenho que me rebaixar mais a ela vai então pra puta que lhe pariu, ok? Tá? Se ela está a favor de um cu encostado no meu olho, ela nem entra em nada que é meu, pronto. Então ela está em último lugar, pronto, ok? O último lugar é o dela, pronto. Por quê? Eu já expliquei pra você que ela está no último lugar. Por exemplo, o primeiro, qual é a ponta final? Essa é a ponta dela, pronto. É justamente a garota cantora, a cantora. Essa daí está no último lugar, pronto, ok? Acho que você já entendeu, ok? Ou seja, todas as outras estão na parte da frente, ela está justamente na parte de trás. Se ela acha que isso é pouco para ela, isso é problema dela, tá? Ok? Então pronto. Qual é a primeira menina? Eu já falei, a primeira menina que eu cheguei na época do colégio, e a segunda que eu cheguei no colégio. E aí depois vem as outras, e aí depois vem a prima da Monique Moraes, a irmã da Monique Moraes, e a última é ela. Pronto, ok? Acho que você já entendeu. Pronto. Por quê? Porque o fato de eu gostar dela, tá? É o que eu incluo ela, mas se ela acha que é pouco para ela, ela está no último lugar da minha fila, tá? Então, se ela quiser sair, então entra uma outra, provavelmente, né?
Ok? Então, se ela quiser sair, isso é problema dela. Mas se você souber de algum cagalhão, tá? Como eu falei, tem algum. Uma mulher tá aqui, ó, ela tá em último lugar, pronto. Você sabe muito bem que a cantora, último, tá? Por exemplo, qual é a ponta final da. Ela tá no último lugar, pronto. Então, a primeira coisa que eu vou falar pra você, tá? É que essas quadrilhas estão tentando fazer ela ficar no primeiro lugar, mas ela tá no último, pronto, tá? E eu não falei que ela está no terceiro nem no quarto, eu falei no último. A ponta última é a ponta que eu coloquei ela. Você consegue entender? Ó. Então vamos colocar bem aqui. Jorge, não eu estou entendendo. Tem uma ordem para tudo, né? E automaticamente ela pegou como se fosse o quarto lugar, entre aspas, né? Não, ela está no último. Significa o seguinte, ó, aqui está todas as outras garotas. E na última ponta eu falei assim, vou colocar ela, pronto. Então eu coloquei ela no último lugar. Consegue entender? Aí, por exemplo, a Microsoft, ó, as quadrilhas Microsoft, Sony, crime organizado todo cagado do seu bairro, indivíduos todo cagado da igreja, aliás, os indivíduos cagados estão no bairro, tá? Eu confundi aqui. Babacas da igreja, indivíduos todo cagados do seu bairro, ok? No seu bairro estão os cagados, tá? Ok? Para você entender, para não confundir, não me entenda mal, tá? E aí eu falei assim, poxa, no último lugar eu vou colocar último, tá? No last. Tá aqui a menina chamada Aline Caetano, tá? Se ela considera que isso é pouco para ela, tá? Então ela fique fora, tá? Por exemplo, a quadrilha Microsoft, a quadrilha Google, a quadrilha Sony, tá? Eles querem colocá-la em primeiro lugar, não, ela está em último, tá? Ok? Ela está em último lugar, ok? Pronto. Se ela, porém, acha isso pouco, sai ela e entra uma outra menina, ok? Pronto. Então eu te falei para você que ela não está em sétimo lugar, ela está no último lugar. Pronto. Eu coloquei ela no último, ok? Pronto. Ok? Jorge, mas os últimos serão os primeiros, né? Sim, na lista de um outro homem, sim. Na lista de um outro homem ela pode ser a primeira a hora que ela quiser, mas na minha ela é a última, ok? Tá. Consegue entender? Eu não estou aqui segurando ela não, tá? Ok? Por exemplo, se ela considera que a última na minha lista é ruim para ela vai para um outro indivíduo, então ela seja a primeira lá com aquele indivíduo lá, mas não naquilo que é meu. Por exemplo, a Microsoft não faça uma fraude que eu tive um caso com uma mulher que se pareça com ela. Né? São 20 anos sendo vítima de uma fraude de uma mulher, como se a mulher estivesse em primeiro lugar, quando na verdade está em último, porra. Ok? Não, então isso daí é uma fraude, vai fazer com outro indivíduo lá, não com aquilo que é meu. Pronto, então você entendeu. E aí eu pego uma menina que se parece com ela, que se você se parece com aquela menina que eu ia colocar em último, eu quero que você entre aqui nesse lugar. Você aceita ser a última da lista? Poxa, Jorge, gostaria muito de ser a última das... Ok, você vai entrar aqui. Ok? Pronto. Então, a Aline Caetano, já falei pra você, tá? Na verdade, eu tô falando agora de primeira mão, tá? Ela é a última da lista. Pronto. Agora eu vou falar aquilo que eu tava querendo falar aqui a respeito da prima da Monique Moraes e da irmã da Monique Moraes. Pronto. O que eu vou falar aqui, eu escrevi na fanfiction Todos contra Um e também na fanfiction O Amor Verdadeiro, tá? Mas eu usei como exemplo a irmã da Monique Moraes, tá? Eu usei na fanfiction Amor Verdadeiro, eu usei como exemplo a irmã da Monique Moraes e usei na fanfiction Todos contra Um a puta Monique, tá? Como eu falei pra você que a puta Monique está fora da minha lista, ok? Agora eu gostei, Jorge, do que você falou. Como assim? Você falou que a Aline Caetano está em último e que a Monique Moraes está em mais último. Então a Monique Moraes está em último. Não, a Monique Moraes estava em primeiro lugar, só que ela foi expulsa. Pronto. A Aline Caetano não, essa daí está em último lugar, tá? Ok? A Aline Caetano está em último e a Monique Moraes, ela estava como se fosse a primeira, mas ela foi para o espaço, tá? Ok? Essa daí nem faz parte da minha lista, tá? Ok? Pronto. Agora eu vou falar sobre o que eu sinto da prima da Monique Moraes e da irmã da Monique Moraes, mas que é quase o que eu sinto por todas elas, tá? Todas as 7 namoricas que eu falei. Mas eu vou usar como exemplo a prima da Monique Moraes e a irmã da Monique Moraes. Poxa, Jorge, os caras lá do grupo jovem,
gostavam dessas duas meninas, cara. Essas duas meninas gostavam. Essas duas gostavam de você, mas os caras todos gostavam dela. As duas, tá? A Monique Moraes e a prima da Monique Moraes gostavam de mim. Elas gostavam de você, cara. Mas o lance é o seguinte, tinha outros caras lá que falando, elas gostavam de mim, ponto final, ok, pronto. Mas poxa, você gosta delas, mas os caras lá do grupo jovem também gostam, cara. Aí sim, mas eu gosto mais, ok? Sim, eu acredito, é isso que eu vou falar aqui. Eu acredito que eu gosto muito mais delas do que deles, tá? Ok? Do que eles, tá? Ok? Sim, eu acredito que eles trocariam ela por outras, tá? Por exemplo, qualquer um daqueles indivíduos ali, se você oferecesse uma outra menina, eles iam querer. Mas lembrando que a Aline Caetano é a última, tá? A Aline Caetano é a última da minha lista, tá? Ok? Ela é a última. Mas voltando aqui, sobre a irmã da Monique Moraes e a prima da Monique Moraes, eu acho que eu gosto mais delas do que eles, tá? Eu acho que eu gostei mais delas. Então, eu faço bastante questão que elas se interessem, tá? Em ser minhas duas namoricas. E uma coisa que eu nunca vou aceitar é, por exemplo, casar ou ficar só com uma delas. Isso vai ser muito ruim pra mim, tá? Isso vai ser uma punhalada no meu coração, tá? Porque, poxa, eu vou perder uma outra menina que eu gosto, ok? Outra coisa, quando você ouvir algum indivíduo dizendo que vai dar uma punhalada no coração de alguém, tá? Você apunhale o coração dele 1000 vezes, tá? Ok? Quando você ouvir falar algum indivíduo que pratica magia negra no olho dos outros, dizendo que vai dar uma punhalada no coração de alguém, você só mate ele depois de punhalar o coração dele milhares de vezes, tá? Ok? Tá? Pronto, vamos continuar. Então vai ser assim uma coisa muito triste para mim, tá? Ficar somente por quê? Porque se eu fico com a prima da Monique Moraes ou então com a irmã da Monique Moraes, eu não vou ficar com a outra. Isso vai ser muito triste para mim, cara. Vou sentir muita falta, entendeu? Então o meu objetivo é ficar com as duas, tá? Ok? Considerando as 7 aqui, tá? Ok? Agora eu vou falar sobre o que eu anotei lá a respeito da prima da Monique Moraes e da irmã da Monique Moraes. Vou falar algumas coisas sobre elas aqui. A lembrança que eu tenho... eu já falei no outro vídeo sobre a prima da Monique Moraes, a questão do traseiro, né? Aquelas duas coisinhas que eu vi lá no passeio, tá? Que ela estava com uma roupa assim, que era como se fosse uma roupa de banho, mas não era um biquíni que ela estava usando, não. E quando ela sentou do meu lado, assim... E ela nem viu que eu estava ali. Aí eu vi a cara dela de perto, assim, quando ela levantou, eu vi aquelas duas coisinhas indo assim, eu me senti assim, uma coisa tão meiga assim, tá? Porque, puxa, eu gostei tanto, lembro até hoje, assim. E a respeito das minhas aventuras aqui, minhas aventuras amorosas que eu faço aqui, já passou muitas vezes aqui na minha cabeça, tá? Não nos momentos em que eu estive vendo uma outra mulher, tá? Mas em momentos assim que eu estive fazendo isso, assim, sem nenhuma mulher, né? Pra ver, né? Então, é a mesma coisa a irmã... Aí eu vou falar aqui sobre a prima da Monique Moraes. Tá anotado lá no Historinhas Românticas. Teve um momento que ela estava com 13 anos, bem novinha, tá? Bem novinha assim. E ela estava usando uma roupa bonitinha mesmo, que ela estava usando assim, que era como se fosse uma roupa branca, que era como se fosse um vestido inteiro, assim, não era um vestido não, era uma roupa assim, uma blusazinha, como se fosse um macacão, assim, com um cintozinho assim, branco assim. Eu olhei assim de relance, eu vi assim, ó, o peitoral dela, assim, uma coisa assim, que eu fiquei encantado, eu lembro até hoje isso daí, tá? Foram milhares de vezes que eu vi. Okay? Eu me cansei de ver isso daí. Aí, presta atenção. E sobre a irmã da Monique Moraes. Mas eu tô convidando as duas, tá? Vem as duas, tá? Ok? Não, vem só um. Não. Eu quero as duas, tá? Ok? Aí outra situação sobre a irmã da Monique Moraes, tá? Foi num dia que eu estava participando de uma festa, um evento assim, eu estava sentado e no caso ela estava na frente assim, né? Eu estava na parte de trás e ela estava na frente, por acaso ela estava exatamente na minha frente assim. E aí eu me levantei, quando eu bati os olhos assim nas costas dela assim, foi uma coisa sensacional que eu vi ali, tá? Assim, aí eu levantei
e fiquei na parede, assim, porque as pessoas estavam se levantando para ver o que estava acontecendo na parte da frente. Eu levantei. Ela levantou também. O que eu vi ali foi como se fosse assim, sei lá, assim, como se fosse um arco-íris, assim, a coisa esplendorosa que eu vi, mas numa altura assim um pouco mais baixa, assim, numa altura assim, numa altura mais mediana, assim, eu fiquei assim. E até hoje eu lembro disso daí, tá? Ok? Dentre outras lembranças, tá? Muito boas, tá? Que eu tenho, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou falando é muito sério, tá? Ok? Eu fiz um vídeo falando sobre desgraças que eu tenho pronunciado sobre tudo que encostou o cu no olho dos outros, entrou naquilo que é meu, tá? Ok? Eu não quero nada disso encostando e nem tirando do lugar nada que é meu. Ok? Então, qualquer pessoa que está interessada em patrocinar o meu trabalho, proteja essas garotas, ou seja, mantenha essas garotas aí sob controle para trazer para mim. Trazer essas meninas para mim, as 7 garotas que eu falei. No caso, são duas garotas famosas, essa daí não dá para trazer, né? Porque elas são pessoas assim que estão assim numa situação muito por fora, assim. São duas garotas famosas, né? Então, que é a atriz, a Suzu Itinose, a atriz pornô, e a outra é a Nancy Momolan, tá? E eu sou o primeirão aqui no Brasil, tá? Ok? Não quero ninguém cirandando essa menina, tá? Por causa de mim, tá? Senão processo milionário, tá? Ok? Não tem nada aqui no Brasil, tá? Que se interessou pela Nancy Momolan, menina coreana lá das coreografias lá, dos negócios lá, dos coisas lá, tá? Ok? Foi eu que vi primeiro, ok? Mas o lance é o seguinte, mas eu quero conhecer essas garotas, tá? Eu tendo meu trabalho patrocinado, eu sendo uma pessoa que tem alguma coisa, eu quero conhecer as duas garotas pessoalmente, tá? E trazer elas para dentro do meu trabalho, tá? Ok? E por quê? Sim, porque eu quero, ok? Seja feito tudo como eu quero, tá? Quando eu uso a palavra seja feito tudo como eu quero, por estatuto permanente mesmo, tá? Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa chega e fala assim, ó. Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim: poxa, se eu tivesse um punhal, eu enfiaria no olho desse indivíduo que praticou magia negra no meu olho. A pessoa não tem um punhal. E aí, plim, aparece um punhal. E um punhal na minha mão. E o que acontece quando isso aqui acontece? Foi uma punhalada para dentro do olho desse indivíduo. É isso que eu quero, ok? É isso que eu falo com Deus sempre, tá? Consegue entender? A respeito das coisas que eu falo. Eu não quero nada mexendo em nada que é meu, por estatuto permanente, ok? Pronto. Agora eu vou falar aqui para você o seguinte, sobre isso, tá? Então eu queria expressar este sentimento que eu tenho pelas namoricas, mas por último vou repetir de novo, então vamos lá, pra gente encerrar. Eu acredito que eu gosto mais das garotas que eu coloquei aqui do que os concorrentes, consegue entender? É claro que você sabe muito bem que quando se fala de um concorrente ou de uma pessoa que quer a mesma coisa que você, é sempre um bundão. Ele, na verdade, ele é um cuzão que está querendo se promover mais do que você, mas você chegou primeiro, você é o competente, você é aquele que faz, você é o que pode, você é o que tem, você é o cara, mas o cagalhão que está tentando disputando com você é um cagalhão, é um bundão, é um escaralhado, é um cuzóide, é um verdadeiro de um cocôzão, é um bunda mole a qualquer gosto, consegue entender? Pronto. Qual o adjetivo que você quer dar? Poxa, Jó, essa palavra bunda mole, eu já ouvi alguém falando isso daí. Bunda mole? Sim, eu nunca ouvi não, ok? Eu já sei disso daí há muito tempo. Aí pronto, vamos continuar. Então, qualquer coisa, tá aqui, qualquer coisa que está disputando o meu trabalho, tá uma quadrilha de satânicos, de influência inglesa, um bando de rabanetes, de cagalhões de religião católica, de seita católica, tá? Meu objetivo é acabar com tudo isso daí, tá? Eu não quero nada disso mexendo nessas garotas, tá? Ok? Pronto. Etc, seja o que for, tá? Ok? Pronto. Então, eu quero que você patrocine meu trabalho e lembre das garotas que eu falei, tá? Para você ter essas garotas, para trazê-las para mim, tirar elas do meio de tudo que está conspirando contra mim, trazer as garotas para mim, tá?
Por exemplo, qual empresa, Jorge, está levantada contra você? Uma empresa muito alta que controla tudo que é bandidagem, a Sony, tá? A Sony representa o cartel mais corrupto, tá? Poxa, mas sim, pelos filmes, tá, que a Sony está ostentando neste momento aí, você não tem a dúvida que isso daí é uma quadrilha mesmo, tá? A Sony é uma quadrilha mesmo, tá? Satânica, tá? Imunda mesmo. É uma horda de invejosos, tá? É um troço ridículo mesmo esse pessoal, tá? As empresas americanas, tá? Elas estão se tornando um troço extremamente ridículo, tá? Ok? E para você não ter dúvida disso daí, você veja como é que é a Rede Globo, uma empresa extremamente ridícula, tá? Ok? E o SBT também, tá? O SBT é uma empresa tão ridícula quanto a Globo. A Globo é 2 vezes mais, tá? Ou até 3 vezes mais. E essas empresas americanas são ridículas mesmo, tá? Ok? Eles são cheios de os filmes que os conteúdos que eles jogam nos filmes para ofender pessoas, para fazer manipulação, é um troço ridículo mesmo, tá? Esse pessoal é ridículo mesmo, tá? Ok? Tá? Eles estão sempre manipulando a mídia, o audiovisual todo manipulado para ofender alguém, para colocar um troço ridículo como se fosse normal, tá? Um troço ridículo mesmo, tá? Ok? A mídia americana, que é modelo aqui no Brasil, é ridícula mesmo, tá? Ok? Preste atenção, tá? Poxa, Jorge, mas você não gosta dos filmes americanos? Sim, há muito tempo atrás. Há muito tempo, velho. Isso daí é ridículo, tá? Isso daí que vem desde 2016 é extremamente ridículo, tá? Ok? E o que vem assim de 2014, ainda dos anos 2000, ridículo mesmo. Isso daí é um fracasso mesmo, tá? Isso aí é a escória mesmo do mundo, tá? É este cinema, associação de cagalhões do seu bairro, tá? Ok? Pronto. Eles são tão ridículos quanto esses cocôs que estão no seu bairro encostando a bunda no seu olho. Isso daí são os cocôs do mundo, tá? Ok? Ok? São os cagalhões, tá? Posts de denúncias, tá? .blogspot.com. Pronto. São ridículos, tá? Indivíduos extremamente ridículos, tá? Ok? Veja lá o post de denúncia, veja os prints lá dos indivíduos, ridículos mesmo. Tem até mulher no meio, uma porrada de mulher no meio, ridículos mesmo, tá? Manjadores de piroca mesmo, tá? Extremamente invejosos. Um troço ridículo mesmo, tá? Ok? Pronto. Agora, é isso daí, tá? Então eu não aceito, tá, que nenhum vagabundo dispute comigo. Por quê? Porque eu acabei de mostrar aqui pra você. Não, eu gosto mais das garotas, tá? E eu quero ter essas garotas pra mim. Pronto. Eu sou o vencedor, ok? Eu sou o cara que venceu, ok? E aí, por exemplo, a prima da Monique Moraes, ela tá com alguém? Ó, se ela não tá com alguém, vem pra mim, tá? Se ela não tá com alguém, vem pra mim. Não, mas tem alguém. Ah, mas esse sujeito não gosta dela, tá? Não gosta. Eu digo que esse sujeito não gosta dela, tá? Eu gosto mais. E pra prima da Monique, a irmã da Monique Moraes? Aí é um pouco diferente. Por exemplo, tem um cara com ela, aí sim, aí convém que ela fique com o cara, tá? Consegue entender? Convém que ela fique com o cara, porque aí no caso ela está sendo desleal com o cara, porque quando eu saí lá do grupo lá, ela me prejudicou lá, tá? Ok? Mas não, o cara procurou o rumo dele, ou então o cara não quis mais, ou então o cara, sei lá, o cara terminou e está numa boa com uma outra mulher, já resolveu, não ficou chateado e tal, vem pra mim também. São 2, tá? E não quero somente, eu falei 7, né? Mas vou pegar como exemplo as 2. Ninguém nunca vai me convencer de ficar só com uma. Eu vou ficar com as 2. Ou as 2 ou nenhuma. Pronto, ok? Por quê? Porque se eu ficar com uma, eu vou perder a outra, pô. Pra que eu vou fazer isso? Ok? Tá? Vou dar a explicação. Poxa, Jorge, mas imagine que ela chega pra mim e fala: Jorge, aí você tá sendo guloso. Não é por gulodice, não. Ok? É que eu acabei de... Já expliquei, tá? Ok? E aí, me medindo com os caras lá do grupo. Tenho certeza que eles ficariam com outra, tá? Tem outra, tá, não tem, as 2 não querem, tem essa daqui. Aí tá bom, eu fico com essa. Aí eu fico com aquela. Por isso que eu fiz a fanfiction, né?
o Jorge Rodrigues contra todos. Claro que eu usei como exemplo a puta Monique, tá? Mas eu estou falando agora da prima da Monique Moraes e da irmã dela. Poxa, Jorge, mas a irmã da Monique Moraes vai ficar contra a irmã dela? Sim, ok, ela vai ficar contra a irmã dela, ok? Ela vai ficar contra a irmã dela e a prima dela também. Vai ficar contra a prima, vai vir para mim, vai passar para outra coisa. Ó, a Monique Moraes, ela fique lá com as tranqueiras do líder do grupo, ó. Que a Monique Moraes fique com as tranqueiras do líder do grupo jovem, ó. Que ela fique com as tranqueiras do primeiro líder do grupo, que ela fique com as tranqueiras do segundo líder do grupo. É isso daí que é a laia dela. A Monique Moraes é como deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, ok? A prima da Monique Moraes e a irmã da Monique Moraes. Pronto. E a Aline Caetano eu estou convidando para uma coisa nova, ok? Para que elas venham para algo novo, ok? E aí, juntamente com elas, as duas meninas, tá? As minhas duas... as duas meninas que eu conheci na época do colégio, tá? Não quero nenhum vagabundo cirandando nenhuma das duas, tá? Ok? Essas duas garotas estavam por aí, em qualquer lugar aí, tá? E a partir do momento que eu citei, que começou os vagabundos começar a cirandar essas duas meninas aí, tá? Isso aí foi lá para 2019, mais ou menos, que eu citei as duas garotas, tá? Ok? Tá? Embora uma delas eu escrevi alguma coisa no Historinhas Românticas, mas eu expliquei que não está escrito do jeito que eu queria. Pronto, as duas meninas. Então, 7 namoricas, tá? Ok? Então esse é o desafio, tá? Eu gosto mais delas, tá? Do que qualquer outro que esteja pagando de incompetente disputando, tá? Ok?